Aí galera, vamos lá então resolver esse exercício de uma viga biapoiada com 6 metros de vão, um carregamento distribuído de 10 kN por metro e uma força aplicada no meio da viga de 40 kN. Então o que nós vamos estar estudando agora é como calcular deslocamento pelo que a gente chama de método da força unitária, né? Então como que se aplica isso, né? Qual é o fundamento disso daí? Só lembrando, né, para isso nós vamos utilizar essa tabela que está aqui, ó, né, que é uma tabela do produto de integrais. Então nós vamos estar aprendendo também como estar usando essa tabela no decorrer da resolução. Então vamos lá. Então por partes primeiro, né? Primeira coisa, eu tenho uma estrutura que é uma viga isostática, então eu posso resolver essa viga aqui, né? Eu vou resolver essa viga, né? Resolver as reações vinculadas para ela. Então eu quero saber quanto vale essa reação vertical, essa reação horizontal e essa reação vertical aqui, ó. Certo? Tem um carregamento que é 10 kN por metro, distribuído em uma viga que tem 6 metros, vai dar uma força equivalente de 60 kN. Então, se aqui eu tenho 60 e aqui eu tenho 40, como é simétrico, vai metade para cada apoio. Então, para cá vem 50 kN e para cá vem os outros 50 kN. Certo? Então, ficamos com isso. E o que eu vou fazer agora? Eu vou construir o diagrama de momento para essa viga. Na construção do diagrama de momento, eu tenho que prestar bastante atenção em todas as etapas que eu estou utilizando, né, para construir o diagrama. Então, vamos lá. Por partes. Primeiro, como eu tenho uma viga biapoiada, né, momento nessa extremidade, 0. Então, aqui eu não tenho momento. Momento na outra extremidade, 0. Não tem momento. Como eu tenho para essa viga uma força aplicada aqui no meio, eu tenho que parar em cima da força. Então, quando eu paro na força e olho para um lado ou para o outro, o que eu estou vendo fazer momento? Essa força aqui e uma parte do carregamento, não é isso? Essa parte que sobrou do carregamento, ó, é 10 kN por metro, um trecho de 3 metros vai dar uma força aqui de 30 kN, força equivalente. Certo? Bom, o que eu faço então com essa força e com essa força? Eu vou calcular o momento nesse ponto. Então, eu vou ter que 50 vezes 3, 150, tracionando embaixo, né? Então, estou paradinho nesse ponto aqui. Essa força traciona embaixo. E eu tenho aqui 30 vezes o e-mail tracionando em cima. Então, eu tenho 50, 150 tracionando embaixo e tenho 45 tracionando em cima. Então, eu vou ter aqui embaixo um momento tracionando embaixo que vale 105. Certo? Bom, até aí tranquilo. O que eu faço agora? Eu já sei que aqui é 0, sei que aqui é 0, só que eu tenho carregamento distribuído. Então, eu vou ligar esses pontos aqui por linha de fechamento, né? Vou ligar esses pontos entre o trecho carregado por linha de fechamento. E aí? Então, o que a gente acabou de construir aqui, ó? Só para depois ficar fácil na hora de a gente analisar na tabela. Eu acabei de construir aqui 2 triângulos, ou um triângulo apenas, né? Mas a primeira figura que eu construí para fazer o diagrama foram esses triângulos. O que eu vou fazer agora? A partir da linha de fechamento, com origem nesse ponto e fecho nesse ponto, a partir da linha de fechamento eu vou deslocar PL ao quadrado por 8. Então, aqui eu tenho um P que é 10, um L que é 3 ao quadrado, por 8. Isso vai dar 11,25. Então, aqui desse ponto, né, a gente sai e vamos construir a nossa parábola aqui. Por que deslocou para baixo mesmo? Porque a gente está com o carregamento, eu desloco PL ao quadrado sobre 8 a partir do carregamento. Nesse outro extremo, mesma coisa, né? 11,25. Então, o nosso diagrama ficou dessa forma, certo?
Diagrama de força unitária para o caso que nós vamos chamar sempre de caso real da estrutura. Mas vem cá, para que eu calculei um diagrama de momento se eu quero determinar um deslocamento? Porque o método se baseia nisso, a gente faz uma comparação entre duas situações. A primeira que eu preciso para comparar é o diagrama real da estrutura, que eu acabei de fazer. Agora aqui eu vou ter para cada hipótese de deslocamento que eu queira calcular, item A, B ou C, para cada hipótese eu vou ter uma nova condição de carregamento. Então aqui, ó, o item A está pedindo a flecha no meio do vão. Então eu vou vir aqui no meio do vão, né? O esquema estático eu não mudo nada. Então aqui eu continuo tendo a vertical, a horizontal do ponto A para ser calculada ainda, né? Porque agora, então a estrutura eu conservo. Então a estrutura vem igualzinho. Flecha no meio do vão. Então aqui no meio do vão eu vou aplicar uma força, porque eu quero saber um deslocamento, né? Uma flecha. Deslocamento de translação. Eu acho que essa estrutura, pela condição que ela tem aqui de carregamento, essa estrutura vai se deslocar para baixo. Então eu vou colocar uma força para baixo e o valor dessa força aqui vai ser método da força unitária. Apliquei a força que vale 1. Do mesmo modo que eu analisei para o caso anterior, ó, aqui vai dar 0, porque eu não tenho nada na horizontal. Como isso aqui é simétrico, aqui a gente vai ter metade, né? 0,5, aqui a outra metade, 0,5. Bom, até aí tranquilo, não é nada de complicado. Vou fazer o diagrama de momento agora. Momento no extremo é 0, momento no outro extremo é 0. Momento no meio, olhando para qualquer um dos lados, vai ser 0,5, que está, né, ó, tracionando embaixo, com uma distância que é 3. Então, 0,5 vezes 3, tracionando embaixo. Então, aqui, nosso diagrama de momento vai ficar dessa forma. 1,5. 1,5. Certo? Bom, tendo os diagramas na mão, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o deslocamento. Então, eu vou calcular aqui o deslocamento vertical, porque ele está pedindo a flecha no meio do vão. E vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Então, deslocamento vertical do ponto C, que vai ser igual a 1 por EI, que é a rigidez da flexão da viga, multiplicando pelo quê? Agora a gente entra com a tabela. Agora a minha tabela entra em cena. O que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar aqui figuras que me permitam comparar o caso real com o caso virtual. Então, olha lá. Lembra que eu falei no começo? Tem que prestar bastante atenção de como nós estamos construindo o diagrama de momento. Então, a primeira coisa que a gente fez no nosso diagrama aqui do caso real, eu vim aqui, eu calculei o 105 e eu fechei essa linha aqui, não foi? Quando eu fechei essa linha, que figura que eu produzi aqui? Um retângulo, um triângulo aqui, um outro triângulo aqui, não foi? Certo. Aqui não foi a mesma coisa? Olha lá, eu produzi aqui o triângulo e um outro triângulo. Certo. Depois de ter feito essa linha de fechamento, o que eu fiz aqui para baixo? Eu achei um ponto, saí daqui e fechei essa parábola aqui nesse ponto. Então, eu tinha uma parábola saindo de 0, né? A partir da linha de fechamento, sai de 0, fechou aqui e com um deslocamento de 11,25. E do lado de cá a mesma coisa pela condição de simetria. Então, eu preciso agora só de encontrar casos que me permitam fazer essas comparações. Então, vamos só ver aqui. Ó. Então, vamos só ver. No início, lá, o que eu precisaria? Ó, aqui eu tenho... vou pegar esse triângulo aqui, por exemplo. Ó. Deixa eu ver se dá para a gente pôr assim. Acho que assim fica melhor. Não, então, vamos lá. Caso 0. O triângulo que eu fiz aqui, esse triângulo retângulo, vou pegar as duas metades primeiro. Esse triângulo que está construído aqui, ó, ele está saindo de 0 à esquerda e ele está crescendo para a direita, certo? Se a gente olhar essa figura aqui, ela é exatamente essa figura aqui, certo? Beleza. Olha lá, ó. Não é semelhante? Ó, sai de 0 e vem a ter valor até aqui.
né? Só para deixar bem claro, gente, nós estamos pegando essa figura que está aqui, ó, o triângulo, até a linha tracejada. Se eu viesse para cá, ó, para o caso que é virtual, eu teria a mesma coisa, tá vendo o triângulo aqui, ó? O problema é o quê? Eu preciso comparar, então eu preciso ter uma figura aqui e uma figura aqui que sejam semelhantes para que eu possa estar fazendo a comparação. E aí esse triângulo que a gente comparou lá, a gente não tem ele aqui, tá vendo? Eu tenho um triângulo aqui, mas esse triângulo é o oposto desse. Por quê? Porque esse triângulo ele sai de 0 e vem a valor, e esse triângulo ele sai a valor e vem a 0. Então é invertido o jeito que ele está crescendo dentro do meu elemento. Então, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos entender? É o seguinte, ó. Observa uma coisa, ó. Esse triângulo tem valor e 0. Esse triângulo tem valor e 0. Então, eles não são iguais? Eles são iguais. Bom, esse triângulo é 0 e valor. Esse triângulo não é 0 e valor? Exatamente. Por que a tabela não tem todos os casos que tem aqui, ela tem aqui? Porque tem alguns que já são iguais, então ela não fica repetindo e a gente tem que entender como que é o tratamento disso na tabela. Então, independente da posição, o que eu preciso? Ó, os dois triângulos não estão crescendo para o mesmo lado? Estão crescendo para o mesmo lado. Então, eu posso perfeitamente usar esse caso aqui, ó, onde os dois triângulos estão crescendo ou decrescendo para o mesmo lado, né? Então, quando eu pego isso daqui, que seria o meu caso real, e comparo com isso aqui, que seria o caso virtual, que também tanto faz. Eu poderia falar que esse é o real e esse é o virtual. A equação que me gera é essa daqui, ó. L, o que vai ser o L? É o tamanho desse pedaço, desse triângulo. 1/3 do valor de F, que é o valor que eu tenho para esse triângulo, e do valor de G, que é o valor que eu tenho para esse triângulo. Então, olha só. Aqui, ó, nesse caso, eu fiquei com L 1/3 de FG. O L é 3... 1/3 do valor que eu tenho aqui no triângulo do caso real, que é 105, e do valor que eu tenho aqui do triângulo no caso virtual, que é 1,5, certo? Bom, além disso daí, o que mais que eu tenho que ver? Ó? Esse triângulo que está aqui construído, ele está da estrutura para baixo. E esse triângulo que está aqui construído, ele também está da estrutura para baixo. Então, os dois valores que estão aqui tem o mesmo sinal. Então, isso aqui a gente mantém dessa forma. O que alguém já pode ter percebido aí, né? Que aquilo que a gente acabou de fazer pro lado de cá, pela condição de simetria, é a mesma coisa que eu tenho desse lado aqui, ó. Olha, eu não tenho um triângulo que está com valor no meio e 0 do lado direito, no ponto B. Aqui eu não estou com um triângulo com valor no meio e 0 lá no ponto B. Então, eles estão para o mesmo lado. Não é a mesma coisa do que eu pegar exatamente a mesma situação aqui, ó. Então, só para a gente depois ficar fácil para estudar, né, gente? Aqui nós estamos pegando o caso 1 e comparando com o caso 2, certo? Aqui na tabela. Caso 1 comparando com o caso 2. Então, eu posso pegar isso daqui e fazer vezes 2, né? Isso porque eu não tenho os dois aqui que são iguais, ó. Tem os dois que são iguais. Ótimo. Só que não é isso daqui, eu não encerro a análise do diagrama, porque além de ter esse triângulo, eu tenho ainda a parcela da parábola, né? Então, eu tenho que acrescentar ela aqui, ó. Mas, agora eu vou voltar para cá. Né? Apesar de hora que a gente olha para isso daqui, a gente já vai direto em cima dessa parábola aqui, ó. Essas parábolas são bem diferentes. Por quê? Isso daqui não é uma parábola como essa que eu construí aqui. Porque essa parábola que eu construí é uma parábola inteira. Isso aqui é meia parábola. Ah, mas como assim inteira? Eu estou pegando uma parábola que saiu de um ponto e fechou em um outro ponto e tinha um ponto auxiliar no meio, ó. Então, ela é construída inteiramente aqui, ó. Nós vamos usar meia parábola em algum caso? Vamos. Mais para frente, com certeza, vai ter algum caso que nós vamos usar. Quando que eu vou usar isso? Quando eu precisar fazer alguma análise onde eu tenho que pegar essa parábola e cortar ela no meio. Aí eu vou ter uma meia parábola. Aí eu tenho esse caso. Então, no nosso caso, o que nós temos é isso aqui, ó. Uma parábola inteira que sai deste ponto aqui e fecha neste ponto aqui, ó. Que é exatamente o que nós temos aqui no nosso ponto 8, ó. Ou exatamente o que nós temos aqui em cima, deixa eu mostrar também, aqui, ó. No nosso ponto 4, ó. É a mesma coisa. Certo? Então, aquilo que eu tenho lá no 8 ou o que eu tenho aqui no 4 é a mesma, exatamente a mesma situação. Bom, então o que nós vamos fazer? Ó? O que eu tenho que comparar? Eu tenho que comparar essa parábola que aqui está com esse triângulo que aqui está. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, L, pegando a tabela, tá, gente? Ó, aqui, ó.
parábola com o triângulo. Ah, de novo, ó, observa que tanto faz, né, gente? Ó, qualquer um dos lados do triângulo aqui, a equação é a mesma, ó, tá vendo? É a mesma para a parábola inteira. Então, aqui, ó, eu vou ter o L, que é o 3, 1/3, do valor da parábola, que é 11,25, e do valor do triângulo, que é 1,5. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. Nós estamos pegando essa metade aqui. A mesma coisa que eu fiz para esse lado aqui, para essa metade, vale para a outra, não vale? Olha lá, ó. Eu não tenho um triângulo aqui, eu não tenho uma parábola aqui. Então, de novo, ó, vezes 2. Isso acontece pela condição de simetria. E, novamente, gente, ó, vamos prestar atenção agora em outra coisa, né? Quando eu fui aqui, depois eu vou colocar qual é a equação aqui embaixo. Mas quando eu vim aqui, eu falei para vocês, ó, o nosso triângulo está da estrutura para baixo. E aqui ele está da estrutura para baixo. A nossa parábola, eu fiz a parábola a partir do quê? Da linha tracejada, da linha de fechamento. Então, a nossa parábola, ela está da linha de fechamento para baixo. E o nosso triângulo está da estrutura para baixo. Então, os dois têm a mesma referência sendo deslocado para o mesmo lado. Então, um está da estrutura para baixo e o outro está da linha de fechamento para baixo. Então, os dois têm o mesmo sinal, porque os dois são deslocados para o mesmo lado. Então, aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comparando um triângulo com a parábola, né? Foi esse caso aqui que eu peguei, ó. Caso 1 com o caso 4. Então, aqui, ó, caso 1 com o caso 4. Então, isso aqui vai gerar para mim, ó, o quê? Eu tenho o valor de EI, que foi dado no nosso problema aí como 5.000. Então, eu tenho aqui 5.000 do valor de EI. E eu vou resolver agora essa equaçãozinha. O 3 aqui eu posso cancelar, né? Tá 3 1/3, né? Aqui também 3 1/3. Vai sobrar para mim 105 vezes 1,5 vezes 2. E vai sobrar 11,25 vezes 1,5 vezes 2. Isso deu 348,75. 348,75 dividido por 5.000, isso vai dar igual a 0,07. Eu vou colocar aqui, deu 6975. Eu vou arredondar isso aqui. Então, é isso aqui, ó. E essa unidade aqui está dada em metros, porque isso aqui está em metro e todos esses momentos que a gente calculou aqui, ó, é quilonewton e metro. Então, isso aqui sai em metros. Então, a gente tem um deslocamento aqui de 0,07 metros, certo? Bom, e agora? O que o exercício pede? O exercício pede para a gente fazer o seguinte, ó. No item B, ele pede agora o giro da extremidade A. O que o exercício pede com o giro da extremidade A? Aqui na extremidade A, que é essa daqui, né, que foi dado no problema, ele quer que eu calcule o giro. Se eu estou tentando calcular o giro, a rotação de um ponto, eu tenho que pegar nesse ponto e aplicar um efeito semelhante a esse giro. Então, se eu acho que esse ponto vai girar em sentido horário, eu venho aqui e aplico um momento unitário. Um momento valendo 1. Um momento unitário para poder tentar fazer essa análise. Bom, e aí? Se eu tenho esse momento unitário para calcular, o resto, gente, é a mesma coisa. Então, a gente vai aqui. Horizontal do ponto A, que vai dar 0. Vertical do ponto A. Vertical do ponto B. Eu aqui, fazendo somatório de momento no ponto A igual a 0, vai me dar 1, que é o momento aqui girando horário. VA passa no ponto, não faz momento. VB vezes a distância, que é 6. Menos VB vezes 6, igual a 0. Isso vai me dar que VB é igual a 1 sobre 6. Então, VB é 1/6. Se eu tenho 1/6 para cima, VA para equilibrar tem que ser 1/6
para baixo. Então, as reações estão feitas. Como que fica, então, meu diagrama de momento aqui? Nesse ponto eu tenho uma extremidade vale zero. Nesse ponto eu tenho uma extremidade com momento aplicado, né? Então, aqui nesse extremo, ó, pego a minha estrutura e giro ela como momento. Estou girando horário. Esse meu diagrama tem que indicar tração acontecendo embaixo. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. 1 aqui, 0 lá. Como eu não tenho carregamento, não tenho nada, né? E isso vai sempre acontecer porque a gente, toda vez que estiver fazendo uma análise comparando a parcela virtual, né? Ali eu tenho real, essa daqui é virtual. A parcela virtual, ela sempre vai dar um diagrama linear, porque a gente nunca vai ter um carregamento virtual, né? Então, a gente ficou com isso daqui, ó. Então, isso aqui, para mim, vou agora tentar comparar. Então, a mesma análise que eu fiz lá. Deslocamento, rotação no ponto A é igual a 1 sobre I. E vou fazer a multiplicação agora. Que figura que nós vamos tentar comparar? Então, olha lá. Vamos voltar aqui para a nossa tabela, ó. Aqui nessa tabela, lá mais para o final dela, ó, eu tenho aqui, ó. Tá vendo essa figura 9 aqui, ó? Essa daqui é a situação que eu tenho lá para o caso real, quando eu fiz a linha de fechamento, tá vendo? Ó? Eu tenho esse triângulo aqui. E aqui no caso virtual que nós acabamos de construir, ó, nós temos este caso aqui, ó. Olha lá. Então, eu posso comparar direto isso daí, ó. Então, eu vou comparar aqui o caso 9 com o caso 2. Vou até escrever ele aqui já, ó. 9 com o 2. Que é aqui, ó, L, mas agora vai ser o L inteiro, que eu tô pegando uma figura só. O L que é 6, 1/4 do valor do caso real multiplicado pelo valor do caso virtual. Olha lá, esse triângulo real está da estrutura para baixo, né? O triângulo inteiro aqui, ó. Esse triângulo está da estrutura para baixo, então mantém o mesmo sinal. Ainda falta o quê? As parábolas, e aí não tem jeito. Como eu tenho uma parábola começando aqui, fechando aqui, a outra começando aqui, fechando aqui, eu tenho que fazer duas análises mesmo. Então, a figura tem que ter sempre o mesmo L para poder ser comparada, né? Ó. Então, aqui eu vou ter que pegar no meio dessa barra, interromper ela, e aqui no meio eu tenho o valor de 0,5. O que vai acontecer agora? Essa figura aqui eu comparo com essa metade. E essa figura que sobrou aqui eu comparo com essa outra metade aqui. Sendo que essa figura aqui é um triângulo, e aqui eu tenho outro triângulo, então eu vou comparar triângulo com triângulo. E essa metade aqui eu tenho um trapézio. Triângulo com parábola. E aqui eu tenho um trapézio e eu vou comparar com a parábola que está aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Na figura, na nossa tabelinha. Olha lá, ó. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Logo aqui em cima eu tenho o trapézio, ó. Certo? E aqui também eu tenho, desse lado aqui, ó. Olha lá, aqui no item 3, ó. Trapézio. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. Que fica mais fácil para a gente ver. Tem a parábola aqui também lá embaixo. Mas olha aqui, eu tenho o trapézio que está aqui com a parábola que está aqui, ó. Essa é a equação que eu vou usar, certo? Então, eu estou comparando aqui o item 3 com o item 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais o item 3 com o item 4. L, agora vai ser só 3, que eu estou pegando a metade. 1/3 de F, sendo que F é o valor da parábola, 11,25, e tudo isso multiplicando G1 mais G2, que são os dois valores que nós temos para o trapézio. Então, aqui vai ser 1 mais 0,5. Certo? Então, ó, isso aqui está relacionado com isso aqui está relacionado com isso aqui. Mas, deixa eu puxar um pouquinho a folha aqui. Aí. Bom, então agora, agora eu vou pegar o quê? Essa segunda metade, onde eu tenho aqui triângulo com parábola. Então, aqui, ó, estou continuando aqui, né? Triângulo com parábola. Aqui na nossa folha, né, ó,
triângulo com parábola. L 1/3 de FG, caso 1 com caso 4. Então, aqui nós vamos ter o caso 1 com o caso 4. L 1/3 do caso, da parábola do caso real, que é 11,25, mais o triângulo do caso virtual, que é 0,5. E com isso a gente termina a análise aqui, ó. Certo? Bom, é o seguinte, antes da gente encerrar isso daqui, vamos ver a questão do sinal, né? Como que ficou essa questão do sinal. Aqui eu tenho um triângulo inteiro para baixo, aqui eu tenho um triângulo inteiro para baixo. Foi essa comparação, tá certo? Aqui eu tenho a parábola da linha de fechamento para baixo e aqui está comparando com o trapézio da estrutura para baixo, tá certo? Aqui eu tenho a parábola da linha de fechamento para baixo, estou comparando com um triângulo da estrutura para baixo, também tá certo. Então, o resultado disso aqui, ó, dividido por EI, que é 5.000, né? Vai ser, deixa eu ver quanto vai dar isso daí. Então, isso aqui, ó, deu 180 dividido por 5.000. 180 dividido por 5.000 vai ser igual a 0,036. Como isso aqui é um giro, né, uma unidade de giro, a unidade nossa aqui é radianos. Certo? Ótimo. Bom, e por último, o item C, que pede para nós o giro no meio do vão. Então, eu vou vir aqui no meio do vão e aplicar um giro unitário. O esquema estático nunca muda, né, gente? Então, VA continua tendo tudo aqui, ó. HA e VB. Então, a gente tem aqui que a horizontal vai ser 0. Do mesmo modo que eu fiz aqui, tipo, mesmo procedimento que eu fiz nos casos anteriores, né? O somatório de momento no ponto A igual a 0. Eu vou ter 1, que é o valor do momento aqui. VA passa no ponto, menos VB vezes 6, que é a distância total, igual a 0. Isso vai me dar que VB vai ser igual a 1/6. Certo? Então, o nosso VB que está aqui, ele vale 1/6. Se o VB vale 1/6, para cima, o VA tem que ser 1/6 para baixo, certo? Para fazer o diagrama de momento aqui, como eu tenho o momento aplicado, eu tenho que parar um pouquinho antes e um pouquinho depois dele. Então, eu vou parar aqui, ó. Aqui eu sei que é 0, aqui eu sei que é 0 o momento, né? Então, nos dois extremos eu sei que ele é 0. Deixa eu até indicar aqui que eu acabei não indicando, né? Isso aqui é o diagrama de momento, isso aqui é o diagrama de momento, isso aqui é o diagrama de momento. Estou parado aqui, ó, olhando para a direita. O que eu tenho? Eu tenho 1/6 vezes 3 tracionando embaixo. 1/6 vezes 3 é 3/6, que é igual a 0,5. Então, aqui nessa metade direita da estrutura, nós temos 0,5 tracionando embaixo, ó. Certo? Bom, e na metade esquerda agora, vamos ver aqui, ó. Quando eu paro aqui, antes do momento também, ó, e olho para cá, o que eu estou vendo? 1/6 vezes 3 tracionando em cima. Então, aqui eu tenho 0,5 e isso traciona em cima, ó. Então, tá feito aqui o meu diagrama. Bom, o que eu faço agora? Comparar caso real com caso virtual. Deslocamento, giro no ponto C, né? Que eu tinha chamado isso aqui de ponto C já lá atrás, ó. Vou indicar aqui para ficar depois igualzinho para todos. Isso vai ser igual a 1/I, que vai estar multiplicando. Então, vamos lá agora. Vamos tentar comparar o caso real com o caso virtual. Olha aqui, ó. Triângulo
com triângulo. Começa 0, valor à direita, começa 0, valor à direita. Então, L, 3, 1/3 do triângulo real, 105, e do triângulo virtual, 0,5. Vou para a segunda metade, segundo triângulo. Triângulo com triângulo. Valor aqui no ponto C, 0 no ponto B. Valor no ponto C, 0 no ponto B. Então, os triângulos estão crescendo para o mesmo lado. Mais L, 1/3 de 105 vezes 0,5. Isso aqui, essa comparação triângulo com triângulo, né, gente? É isso aqui que nós estamos pegando aqui na tabela, né? O caso 1 com o caso 2 que está aqui, tá vendo? Então, é L 1/3 de FG, ó. Caso 1 com o caso 2. Então, vou indicar ela aqui, ó. Para depois todo mundo saber. Caso 1 com 2. Caso 1 com 2. Certo? Qual que é a diferença? Então, olha só. Nesse aqui, nesse primeiro triângulo, ele está da estrutura para baixo. E esse aqui está da estrutura para cima. Opa, então tem um sinal invertido aqui, ó. Um dos dois tem que assumir o sinal negativo. Entendeu? Então, tanto faz, você escolhe. Aqui, da estrutura para baixo e aqui da estrutura para baixo. Então, os dois estão do mesmo lado, então tem o sinal positivo. Porém, quando a gente vai fazer essa conta aqui, ó, isso daqui, como são iguaizinhas, essa daqui tem um negativo, essa daqui vai anular com essa, tá vendo? Então, essas duas equações aí vão se anular, mas ainda tem mais coisa para eu considerar aqui, ó. Mais, vou continuar aqui embaixo. Mas, o que eu tenho? Triângulo com parábola. Parábola inteira com triângulo. Então, L, 3, 1/3 da parábola, que é 11,25, e do triângulo, que é 0,5. A outra metade, mesma coisa, mais L, 1/3 da parábola, que é 11,25, e do triângulo, que é 0,5. Aí a gente fecha. Isso tudo dividido por 5.000. Bom, o que eu tenho aqui? Antes de mais nada, né? Que caso que nós estamos pegando na tabela? Ó. Triângulo com parábola. 1 com 4. Né? Então, estamos pegando aqui o caso 1 com o caso 4. E aqui a mesma coisa. 1 com o caso 4. A parábola está da linha de fechamento para baixo. O triângulo está da estrutura para cima. Então, aqui tem que ter um sinal invertido. Ó. Aqui, a parábola da linha de fechamento para baixo. E o triângulo da estrutura para baixo. Mesmo sinal. Então, o que acontece? Quando eu faço essa operação aqui, dá 0. Então, a gente não tem nenhum tipo de giro no meio do vão. Se a gente for pensar, né, eu vou falar rapidamente aqui para a gente não estourar muito tempo, faz todo sentido isso, porque a nossa estrutura está aqui, né, ó, e ela vai fazer essa configuração aqui deformada, ó, em função do carregamento. Então, aqui ela tem o giro mais elevado, e aqui nesse ponto ela está já tangenciando para subir, então o giro aqui nesse ponto é 0, certo? Beleza, gente. Valeu!